Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje iremos discutir quais são os tipos de fé e os tipos de obra. É um vídeo voltado mais para pessoas que têm algum tipo de fé religiosa, mas também discutiremos conceito como fé e obra no sentido geral. Então, a primeira coisa, o que é fé e o que é obras? Pela Bíblia e para outras religiões também, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que significa isso? A segunda parte fala sobre crer em algo que não se vê, e a primeira parte fala sobre a certeza e a expectativa nessas coisas. Então, basicamente, fé seria você crer em algo que você não vê e ter expectativas a respeito desse algo. Então, se a gente pensar, por exemplo, em fé como crença em algo que não vemos, nós podemos pensar a crença em Deus, expectativas nesse Deus, seria uma fé. Claro que a gente pode ter uma fé mais profunda, no qual nós acreditamos realmente que Deus ele existe com toda a certeza. Mas uma coisa que eu quero trazer também é que, se a gente pegar esse conceito de crer em algo que não vê, a gente pode ver também na ciência algum tipo de fé. Como é que a gente pode pensar a respeito disso? Quando nós estudamos coisas do passado ou históricas, nós não vimos o passado. Nós temos algumas pequenas evidências de coisas em rochas, em animais, em fósseis, dessas coisas passadas. Mas nós não vimos o ambiente anterior. Nós recriamos isso e nós cremos que aquilo existia e criamos expectativas sobre essa coisa. Essa expectativa seria a hipótese, que é a tese para a pergunta científica que ele está fazendo. Então você tem uma expectativa sobre o cenário que aconteceu anteriormente e você também não viu esse cenário, mas você acredita que ele existiu. Então, isso seria fé. E quando a gente fala de religião, a gente fala de coisa metafísica, de coisa espiritual, de uma outra dimensão. Mas se a gente pegar, por exemplo, algumas religiões, como o budismo, religiões que trabalham mais com a ideia de energia, de você se encontrar com você mesmo, você vai perceber que não tem muito a ver com algo muito metafísico ou uma dimensão espiritual. Existem fés também que estão muito associadas à dimensão material. Então, o que diferiria essa expectativa, essa crença dessas religiões da fé científica? Eu posso dizer que a ciência também tem algum tipo de fé, só que a fé deles é uma fé diferente da nossa e da fé das pessoas cristãs como um todo. Essa é uma discussão muito ampla, até porque a gente pode pensar, por exemplo, em algumas ideias filosóficas que definem que não temos nem como saber se existe um mundo material ou não, ou se isso é uma criação da nossa mente. Logo, eu crer que existe algo no mundo lá fora já seria um tipo de fé também. Então, esse é algo que está sendo recriado pela minha mente, pelo meu sentido sensorial e nervoso, certamente seria um tipo de fé acreditar no mundo lá fora. Essa ideia na filosofia é chamada de antirrealismo, de maneira bem simplificada. Então você vai ver que essas ideias também, de você crer no mundo material, de você crer em coisas passadas que a ciência diz que existiram, que o Big Bang existiu, tudo isso a gente pode classificar como fé. Você pode discutir, pode espernear aí dizendo que isso não é fé, mas a gente vai ver que fé não é uma coisa única. E pelo conceito que eu estou utilizando, vai depender do conceito que você use, a ciência vai se encaixar também como um tipo de fé. E obras seriam ações ou trabalhos realizados. Qualquer tipo de atividade que você faça o trabalho é obras. E pela Bíblia, se você cria outra religião, você pode também pensar nisso para a sua religião. Tem um versículo de Tiago que diz que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, a fé de qualquer pessoa cristã, ela precisa vir acompanhada de obras, de atividades. Assim também como Romanos 2:24 diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Ou seja, somos justificados e se nós tivermos obras, mas não cremos em Jesus como Salvador, essa obra em si ela é morta sem a presença da fé. Então, para o cristão, precisa haver a fé em Cristo, mas essa fé também precisa vir acompanhada de boas obras. É um complemento das duas coisas. Embora nem sempre a pessoa, para ser salva, na perspectiva cristã, precise necessariamente ter boas obras, até porque tem pessoas que nem têm tempo de praticar boas obras. Creem em Cristo, se arrependem de todo o coração e morrem logo depois. Então, quais são os três tipos de fé? Temos o fideísmo, que é a fé sem base racional nenhuma. Existem pessoas que acreditam em qualquer coisa que alguns líderes religiosos falam. Então, é aquela fé que a pessoa ela tá vendo que aquilo não faz sentido nenhum racional, mas ela ainda crê porque ela está cega pelo aquilo que a pessoa está falando, ou pela ganância dela, ou pela alguma ideia de que alguém doutrinou ela.
Então, não tem base racional nenhuma e a pessoa crê. Isso é o que chama de fideísmo, é uma fé cega, não tem base racional nenhuma. A fé racional, que é a fé que um cristão deve ter, é crer em algo que não vê e esperar a coisa desse algo, mas ter algum tipo de racionalidade, ou seja, ter algum tipo de ceticismo associado à fé em si. Por quê? Porque o cristão, de fato verdadeiro, ele crê na Bíblia e crê no discurso religioso porque ele vê que aquele discurso religioso ele faz sentido. Em síntese, a ideia da fé racional basicamente é definida pelo fato de você analisar o discurso da pessoa que está falando ou daquilo que você está lendo, ver que aquelas coisas de fato fazem sentido, são lógicas, que tem algum tipo ali de argumento e que não está se contradizendo. Você analisa isso e você começa a perceber que faz sentido aquelas coisas que estão sendo ditas ali e aquelas coisas que estão sendo ditas naquele livro. E por causa disso, a sua fé, a sua crença nesse algo é alimentado e você passa a crer nessas coisas. Então, a sua fé em si, o fato de ela existir, ela é preexistente pelo Espírito Santo, que é algo sobrenatural para o cristão, mas também pelo fato de você ter visto que aquilo faz sentido em algum nível, é lógico. E até o salto chamado salto de fé, que é você acreditar em algo muito improvável, vai ser porque você viu que esse Deus ele existe e que existem evidências de que ele existiu ao longo da história, de que ele fez grandes coisas e que se esse Deus continua existindo hoje, logo faz sentido eu acreditar que ele pode fazer coisas improváveis na minha vida, mesmo que isso pareça loucura para outras pessoas lá fora. Para a pessoa lá fora vai parecer irracional, porque ela está vendo de uma perspectiva sem ter a base de fundo que você tem. Mas como você tem uma base de fundo que mostra que aquilo que você está crendo faz sentido, aquela fé ali e aquela crença passa a não ser algo irracional, porque você crê naquilo, porque esse Deus, ele já fez coisas por você e já fez coisas na história, de certa forma, comprovadas, que te leva a ter esse salto de fé e até essa crença nele. Então, não foi uma fé cega, foi porque você viu coisas ali e você ouviu o discurso, você analisou direitinho e você percebeu que aquilo fazia sentido, que você crê de fato até em coisas às vezes parecem absurdas para as pessoas. E o racionalismo é você crer apenas no mundo racional e no mundo físico, que é a ideia de você ter essa fé apenas no mundo racional, a crença só no mundo físico. O cristão ele deve ter a fé racional, ele não pode ir para o fideísmo, que é uma fé cega, sem raciocinar direito, sem ter algum tipo de ceticismo, mas também não pode ir para a racionalidade pura, no qual ele não acredita em saltos de fé, não acredita no mundo espiritual e fica só pensando de forma racional. Não crê que Deus pode fazer coisas sobrenaturais, mesmo que sejam improváveis, por apenas crer que de maneira racional e apenas raciocinar em cima daquilo, como os ateus fazem. E as obras são 3 tipos de obra. A obra de santidade são ações e atos referentes à minha vida com Deus, fuga do pecado, leitura, santificação. Então, minha relação com Deus, que é uma relação vertical, de mim para Deus, de Deus para mim. Eu preciso, para ser salvo, fugir do pecado, preciso me santificar, preciso ter boas obras, é relacionado à minha fé com Deus. Eu preciso me desenvolver como pessoa, preciso ter santidade na minha vida, me separar do pecado. Aonde é que há a defesa disso? Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. O segundo tipo de obra é ajudar a igreja através de serviços voluntários e cargos. Então, além de minha obra de santidade que eu preciso ter para com Deus, eu preciso também ter obras na igreja. Eu preciso desenvolver algum papel. Deus, ele dotou cada cristão de habilidades para serem desenvolvidas na obra dele. Desde ajudar no som, a pregar a palavra, a ensinar, tudo isso são funções que existem a limpar a igreja. E quando nós nos ausentamos de desenvolver esse talento ou de exercer esse talento, nós estamos jogando essa atividade ou essa habilidade que Deus fora e nos tornando servos inúteis. Então, olha o que Mateus 25 fala: tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fala da parábola dos talentos, que existe um servo que recebeu um talento para fazer e não fez e enterrou aquele talento, e foi lançado nas trevas exteriores. Além disso, temos as obras para com os próximos. Tem pessoas que são muito santas, realmente fogem do pecado. Tem pessoas que têm até atividades na igreja, mas não pensam nas pessoas necessitadas da igreja e de lá de fora. É muito importante amarmos o próximo, ajudar familiares, pessoas em situação de risco e com necessidade tanto na igreja quanto fora dela. A base do cristão é o amor ao próximo. Quando acontece calamidades, o cristão está lá para arrecadar alimento, ajudar. Então, aonde é que está isso? João 15:12. O meu mandamento é este:
uns aos outros como eu os amei. Então nós como cristãos, de certa forma, precisamos amar um ao outro e ter obras para com o próximo. O que é que você achou desse vídeo? Desses 3 tipos de fé e desses 3 tipos de obra? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se inscreve no canal do YouTube aqui para ver mais vídeos. Dá um gostei se você gostou do vídeo. E segue também o canal do Crescimentando lá no Instagram, @Crescimentando. Então, até o próximo vídeo. Nos vemos na próxima semana.